Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Pesquisadora diz que vacina contra o coronavírus testada no Brasil poderá ser liberada à população ainda neste ano. Medida que permite suspensão de contrato e redução de jornada de trabalho será prorrogada. O governo federal libera 3 bilhões de reais para a lei de apoio ao setor cultural. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. A distribuição da vacina contra a Covid-19, que é pesquisada aqui no Brasil, pode ser feita ainda neste ano. E quem tem todos os detalhes para a gente é a nossa repórter Giovana Rizardo. Boa noite, Giovana. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. É isso mesmo, esse medicamento ele é desenvolvido pela Universidade de Oxford, da Inglaterra, em parceria com a Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Segundo a diretora médica desse grupo farmacêutico que participa da pesquisa, Maria Augusta Bernardini, ela disse que os primeiros resultados devem ficar prontos entre outubro e novembro e que mesmo que os voluntários fiquem em acompanhamento por um ano, existe a possibilidade da distribuição antecipada. Ela explicou, Patrícia, que entidades regulatórias mundiais devem discutir em conjunto uma autorização de registro de forma excepcional. A vacina deve ter dose única e usar uma plataforma que já é conhecida e testada em outras doenças como MERS e também Ebola. Por enquanto, essa pesquisa ela está na fase 3, que é um estágio considerado já avançado. Patrícia. Que bom, Giovana. Obrigada pelas suas informações. E vamos aos dados atualizados da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem hoje 1.368.195 casos, com 58.314 mortes, 692 pessoas nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 757.462 pacientes estão curados e 552.419 seguem em acompanhamento. O programa de suspensão de contrato ou redução de jornada do trabalho durante a pandemia vai ser prorrogado. Então vamos a Brasília falar com o nosso repórter Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro. Olá, Patrícia. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a previsão é que a suspensão da jornada de trabalho ocorra por 2 meses, ou melhor, a suspensão de contrato ocorra por 2 meses. Já a redução da jornada de trabalho por 1 mês. Tudo isso vai ser feito por meio de um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse anúncio foi feito pelo secretário especial da Previdência e do Trabalho, Bruno Bianco. Ele disse que isso não vai ser automático, vai depender aí de um novo acordo, tanto por parte do empregado como do empregador. Segundo o Ministério da Economia, o governo vai desembolsar mais de 17 bilhões de reais para completar a renda desses trabalhadores que receberiam aí uma parcela do seguro-desemprego a que teriam direito se fossem demitidos. Segundo o governo, com esse benefício do auxílio emergencial, foi possível aí preservar 12 milhões de postos de trabalho durante a pandemia do novo coronavírus. Patrícia. Obrigada, Saturno, pelas suas informações. E o comitê da Fundação Getúlio Vargas, que avalia a atividade econômica do país, aponta que o Brasil entrou em recessão no primeiro trimestre. Pedro Paulo Filho, boa noite para você. Que indicativos levaram a essa conclusão? Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Além de uma queda no nível de atividade de diferentes setores da economia, os especialistas identificaram um pico de crescimento da economia atípico nos 3 últimos meses do ano passado. Para eles, historicamente, acelerações como essa, dentro de uma expansão gradual da economia, levam a um declínio na sequência. O grupo faz essas análises desde 2004. Até dezembro do ano passado, a economia vinha num crescimento que já durava 3 anos. E esse diagnóstico aqui da FGV também reforça os números do Produto Interno Bruto do IBGE. Segundo o Instituto, entre janeiro e março desse ano, o PIB caiu 1,5% em relação ao último trimestre do ano passado. Patrícia.
Obrigada, Pedro, pelas suas informações. E o convidado desta segunda-feira no JR Entrevista foi o senador Márcio Bittar. Os jornalistas Matheus Ribeiro e Yuri Ascar conversaram com o parlamentar do MDB do Acre, que é relator de projetos importantes, como o Pacto Federativo e o orçamento do ano que vem. Nós estamos com a previsão oficial de o déficit este ano chegar a 700 bilhões. Quer dizer, nós aumentaríamos a dívida pública em 90%. Nós, desde o governo Temer, com aquela medida que ele tomou acertadamente, a meu ver, de colocar limite à lei dos tetos, nós começamos a melhorar a vida fiscal do país. Nós estávamos com 76% do PIB comprometido. Se essa previsão de 700 bi de déficit se confirmar, significa que estaremos com 90% do PIB comprometido com a dívida pública. É uma situação gravíssima. O senhor acha que num momento como esse de pandemia, seria hora de rever essa regra? Seria hora de reavaliar esse teto dos gastos públicos justamente para que o Estado possa intervir mais firmemente numa recuperação econômica? A lei do teto é perfeita e ela não tem que ser mudada. Certo. Agora, o que nós podemos fazer, e as PECs que o Paulo Guedes colocou no Senado já prevêem isso. Já está proposto o comitê de emergência, que é isso, por exemplo, deu uma pandemia, Deus nos livre, mas uma guerra, um conflito, ou enfim, algum problema grave que atinja o Brasil inteiro, ou a região, a América Latina, a América do Sul e tal. Então você tem um comitê gestor que se reúne para analisar essas questões que fogem à normalidade. O senhor também está por dentro, né, acompanhando, trabalhando atualmente também com um novo pacto federativo que tem trazido muita polêmica nas discussões. E o que ainda é preciso trabalhar para a gente finalmente ter um novo pacto federativo que já se sabe que desde a Constituição de 1988 não tem funcionado. Eu estou propondo na minha relatoria, e posso adiantar isso para vocês, a diminuição dos repasses para todos os poderes legislativos, câmaras municipais do país inteiro. Não é possível continuar como está, já que é o Congresso que regulamenta o que pode repassar, o teto que pode repassar para as câmaras municipais e a quantidade de parlamentares, então está na hora da gente dar uma revisão nisso. Vou dar um exemplo. A Câmara do Rio de Janeiro, ela gasta 150, 160 milhões a mais por ano do que a Câmara de São Paulo. Ora, quem é que não sabe que São Paulo é muito maior, tem uma arrecadação muito maior, como é que a Câmara do Rio... Por quê? Porque isso está frouxo. Então é preciso dar uma arrumada nessa casa. O presidente Jair Bolsonaro sancionou agora à noite uma lei que concede benefícios para o setor cultural. Voltamos a falar com o repórter Alessandro Saturno em Brasília. Alessandro. Patrícia, olha, a lei já foi sancionada e agora deve ser publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. A promessa é liberar até 3 bilhões de reais para estados e municípios com recursos do Fundo Nacional de Cultura. Pela medida, trabalhadores informais, espaços artísticos e cooperativas culturais deverão receber uma renda emergencial de R$ 600 paga em 3 parcelas mensais. Os espaços culturais terão de realizar atividades gratuitas para justificar esse recurso que vão receber. Além disso, vão ter de atender alunos de escolas públicas ou realizar atividades para o público em geral. Bom, o nome dessa lei se refere aí, faz uma homenagem ao compositor Aldir Blanc, que morreu em maio, vítima do novo coronavírus. Patrícia. Obrigada pelas suas informações. E nesta segunda, o R7.com transmitiu uma live do Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados. A entrevistada foi a oncologista e imunologista Nise Yamaguchi. Ela falou sobre os desafios no combate à pandemia do novo coronavírus. Dificuldade de informação e de desinformação acabou atrapalhando a dinâmica do combate ao coronavírus. Então, as pessoas se prepararam ou tentaram se preparar em tempo recorde para suprir uma deficiência crônica de um sistema de saúde que não tinha UTIs suficientes, não tinha unidades de atendimento suficientes e acabaram também destinando todos os seus recursos para o Covid e outras áreas ficaram desatendidas, como é o caso de câncer, outras doenças crônicas, cirurgias eletivas, problemas cardíacos que acabaram ocorrendo em maior quantidade. Então, esse momento é um momento de reflexão
entre aquilo que seria o ideal, aquilo que nós chamamos de prático e como nós podemos, a partir de hoje, não é, elaborarmos uma situação em que o Estado se apodere do seu potencial. Nós temos aqui, assim, muitas competências dentro desse país e a minha ideia é identificar cada vez mais nas minhas conversas e nos meus contatos com cada setor, aquilo que cada um tem para trazer de melhor. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai falar nesta terça-feira na comissão do Congresso que analisa as medidas do governo durante a pandemia do novo coronavírus. Vamos voltar a falar com Alessandro Saturno. Alessandro. Patrícia, a audiência está prevista para começar às 10 da manhã. Esse grupo, nessa comissão mista, é formada por 6 senadores e 6 deputados. Paulo Guedes ele vai dar explicações sobre o que o governo está fazendo para poder combater as crises sanitária e econômica em todo o país. Ficou definido que ele tem que ir ao Congresso Nacional a cada 2 meses para poder dar explicação aos parlamentares. Na última vez que ele foi, ele disse quais eram as ações que o governo estava adotando para evitar o desemprego em massa. Patrícia. Obrigada, Alessandro. E nos Estados Unidos, a Boeing iniciou nesta segunda-feira novos testes com o modelo 737 MAX. Vamos até lá com a correspondente em Nova York, a Heloísa Vilela. Olá, Heloísa, boa noite. Boa noite, Patrícia. Olha, serão 3 dias de avaliação conjunta das autoridades de aviação do país e da própria Boeing. A avaliação vai testar manobras e procedimentos de emergência para garantir a segurança no voo. O modelo 737 MAX está impedido de decolar há 15 meses, depois de 2 acidentes em menos de 5 meses que mataram 346 pessoas. A expectativa da empresa é de que no fim do ano a aeronave tenha permissão para fazer voos comerciais. Mas a Administração Federal de Aviação aqui dos Estados Unidos já avisou que serão necessários novos testes até a empresa conseguir a liberação para decolar. Patrícia. Obrigada, Heloísa, pelas suas informações. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. Uma boa noite para você.